desenhar bem é somente para um tipo de pessoa. Você provavelmente está pensando, aquelas pessoas que têm dom. E se eu te falar que não especificamente? Meu amigo, tem um perfil de pessoa aí que consegue desenhar bem, mas não está relacionado totalmente com essa questão do dom, não. Independente de você ter dom ou não, é possível você desenhar bem se você se alinhar. A resposta eu conto nesse vídeo aqui, mas antes, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenhoonline.net. Aprenda a desenhar os seus próprios personagens, tá? Inclusive através da técnica do Chile, tá ok? Então, por que será então que algumas pessoas conseguem aprender a desenhar bem? Por que tem gente que relaciona então com um dom? Vou estar falando aqui um perfil de pessoa que na verdade aprende a desenhar bem porque tem um certo alinhamento aí no seu perfil que favorece para ele aprender a desenhar. E não tem nada a ver com um dom não, ainda que eu acredite que o dom ele exista. Mas se você conseguir fazer aí um alinhamento da sua personalidade, né, de algumas competências, dominar algumas técnicas, né, você vai conseguir. Eu não nasci com o dom que o pessoal fala, e o dom não. Eu acabei desenvolvendo algumas competências que me favoreceram. E eu vou colocar aqui para você e você vai entender aonde que eu quero chegar, tá? Então vamos falar então quais são as características desse perfil de pessoa que realmente desenha bem. Vamos lá. A primeira delas é não ter medo de errar, por incrível que pareça. A pessoa, depois que ela começa a se aventurar no desenho, mesmo ela errando, ela começa a continuar ali naquele seu treinamento, naquele seu aprendizado. E alguns não. Tem gente que às vezes na primeira tentativa erra e o que faz? Acaba desistindo de desenhar. E isso o que acontece? Não tem constância. Você fica interrompendo um processo que é lógico. Você vai ter que errar para poder aprender. O curioso é que isso é nada mais que uma falta de reflexão das pessoas. Porque se você parar para pensar, todos nós erramos desde que nascemos. Para você tentar aprender a andar, você erra. Para você justamente, sei lá, utilizar uma bicicleta, você vai às vezes levar um tombo. E isso faz parte da formação de qualquer um, tá? Então, errar é praticamente uma coisa natural no aprendizado, tá? Então, a pessoa que tem o perfil aí de desenhista, que desenha bem, ela não tem medo de errar, tá? E outra coisa, outra característica muito forte em quem desenha bem é, ele não preocupa aí com os grandes comentários sem noção que algumas pessoas tecem. Por exemplo, a pessoa às vezes chega para você e fala, poxa, mas você desenha, cara, por que você não faz uma coisa mais importante que isso, né? Isso é coisa de criança. Ou então, por exemplo, tem alguns que chegam e fazem alguns comentários sem noção, como, sei lá, você nem terminou o desenho, a pessoa chega para você lá e olha no seu desenho e fala, poxa, mas não tá igual. Você sabe que você não terminou o desenho e provavelmente não vai ficar legal mesmo do jeito que tá. Só quando terminar, né? Mas aí, se você é uma pessoa que realmente está encarando o desenho como uma formação e sabe que essas coisas existem mesmo, esses comentários sem noção, você vai continuar desenhando, não tá nem aí, tá? Outra coisa curiosa é das pessoas que desenham bem. Essas pessoas, elas fazem coisas que a maioria das pessoas não tem o costume de fazer. Como, por exemplo, observar, ser curioso, tá? Uma coisa que a maioria das pessoas tem quando nascem, né, é despertar curiosidade, que é uma coisa muito própria da criança. Acontece que com o passar do tempo, com a correria do cotidiano, muita gente acaba deixando de lado essa grande característica aí, né, que é a curiosidade, a observação. O desenhista, por exemplo, ele observa nuvens, ele se estiver em algum ambiente, observa, sei lá, uma formiga, uma folha, a casca de uma árvore, as cores que compõem um determinado objeto, os tons que compõem esse objeto. É uma coisa que geralmente outras pessoas não têm tanto o costume de fazer. Então ele faz aí algumas coisas que são diferentes do habitual, tá? Então ele se identifica com as coisas muito interessantes. Por exemplo, ficar imaginando as coisas, né? Às vezes ele pega para fazer um desenho, ele fica pensando muito antes, né? Poxa, como que eu vou começar? Como que eu vou terminar? Para algumas pessoas isso não funciona muito, tá? Inclusive vale destacar o seguinte, que existem também uma outra característica que na verdade se divide em duas, que quem desenha bem pode ser muito criativo, né? No caso, imagina muito, né? Planeja o que vai fazer, mas de uma forma assim, muito, como se diz, uma viagem na maionese. É uma pessoa que não liga muito
e fica pensando no que vai fazer, em combinando ideias muito malucas, né? Já tem outro tipo de pessoa que tem uma natureza mais prática, então acabam se tornando bons desenhistas, mas acabam mais, sei lá, copiando desenhos, né? Fazendo reproduções de desenhos, e às vezes na parte da criação não é tão bom. Inclusive vale destacar o seguinte, no nosso curso, né, no nosso curso de desenho online.net, eu trabalho muito isso com o aluno, que é a questão de desenvolver a criatividade, essa questão da imaginação, criação, que não é uma coisa que você vai ver em qualquer curso. Tem cursos que são mais para ficar reproduzindo desenho, né? Você ficar, sei lá, pegando uma foto e reproduzindo aquele desenho. O nosso curso é mais voltado para criar personagens, tá? Inclusive eu fiz essa distinção aí de dois tipos de desenhistas, né? Que tem uma natureza mais criativa, a outra uma natureza mais prática, né? Que ficar copiando. Ou seja, é uma pessoa que chega, o serviço até rende, é impressionante, né? Fala que vai desenhar, por exemplo, uma foto, faz rapidinho o desenho. E tem pessoas que não, ficam pensando como que eu vou criar minha história, como que eu vou ilustrar ela, ou então, por exemplo, como que eu vou combinar os detalhes do personagem para fazer um desenho bem marcante. Isso é uma diferença aí dos desenhistas, tá? E eu queria destacar que existe praticamente esses dois tipos aí. E tem uma outra característica nesse perfil de desenhista que desenha bem, que é com relação aí à persistência. Ele sabe que se ele ficar fazendo as coisas erradas do jeito que ele sempre costumou fazer, não vai chegar a lugar nenhum. Então o que ele faz? Ele muda a estratégia. Ele procura fazer as coisas de um jeito diferenciado, tá? Então se, por exemplo, ele percebeu que ele não está tendo disciplina, ele passa a ter mais atenção na disciplina. Se ele percebe, por exemplo, que está com dificuldade de prestar atenção, ele arruma mecanismos de estar driblando isso e estar adquirindo, então, a atenção. Então é uma característica muito marcante também em quem realmente desenha bem, tá ok? E o que eu queria destacar é que se você é uma pessoa que quer de fato aprender a desenhar, basta que você se alinhe a essas competências que você vai largar na frente de muitos. Se você pensa que desenhar bem é restrito apenas para quem tem dom, você precisa repensar isso. Eu, por exemplo, eu fui daquele tipo de pessoa que não tinha esse dom que o pessoal fala, tá? Mas assim, eu não corto essa teoria, né, do dom. Eu acho que algumas pessoas realmente já nascem desenhando muito bem, tá? Uma grande capacidade de desenhar, mas no meu caso, eu não nasci com isso, eu adquiri algumas habilidades, né, que com o tempo eu fui adquirindo aí e fui passando a desenhar melhor. Mas é claro que isso resultou do meu perfil, que era específico e inclusive tinha essas qualidades, tá? E isso faz com que você largue na frente, né, na hora de aprender a desenhar, mesmo que você não tenha o dom. É uma coisa muito curiosa, tá? Mas por quê? Eu sou uma pessoa que às vezes, desde pequeno, eu ouvia muitas críticas, né? E mesmo assim eu estava lá continuando desenhando, né? O pessoal às vezes falava mal do desenho, né? Ah, isso é coisa de criança. Eu estava lá desenhando, né? Então, se você quiser justamente aprender a desenhar, até ter o curso aí que tem justamente uma seleção de uma série de dificuldades que eu fui percebendo no aprendizado do desenho e fui destrinchando e colocando lá. Então eu te convido você justamente para participar também do nosso curso de desenho online.net, tá ok? Então assim, essas competências eu também vou citar lá no curso para você estar desenvolvendo, para você estar conseguindo aprender a desenhar. Então é uma série de novos hábitos, uma série de novas competências que você precisa conquistar, né? Dominar técnicas. Você pode adquirir essas competências, tá? Basta que você se alinhe com elas. É umas coisas assim, alguns valores que você pode desenvolver e que vai refletir aí na sua capacidade de desenhar, tá ok? Então ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esquece de clicar no sininho aí, tá? Para ativar as notificações. Não esquece de clicar no gostei se você gostou. E eu espero você no próximo vídeo, tá ok? O vídeo de amanhã. Então ficamos por aqui e até mais.